Se você quer vencer os seus medos e limitações, então, esse livro é uma indicação perfeita. Escrito em 1938, Mais Esperto que o Diabo continua atual e inspirador. Nele, o autor Napoleon Hill destaca a importância de amarmos a nós mesmos e vivermos em harmonia com a nossa consciência. Ao atingir esse patamar, garante Hill, você pode evitar as armadilhas mentais que bloqueiam sua liberdade, alegrias e sucesso. E, como consequência, você se aproxima mais e mais de Deus. Isso é o que ele chama de realização pessoal. A premissa inicial desta obra consiste em um interessante diálogo com o diabo, o mais terrível e maligno espírito que o mundo conhece. No entanto, segundo Hill, ele não tem chifres e nenhuma cauda longa. Mas trata-se, na realidade, de uma presença malévola em sua mente. Se você não trabalha sua mente e a preenche com pensamentos positivos, será, inevitavelmente, influenciado por pensamentos negativos. Isso o levará diretamente para o extenso grupo dos 98% das pessoas destinadas ao inferno, segundo estatísticas do próprio diabo. Mas você tem armas poderosas para virar o jogo e alcançar os seus sonhos, tomando as rédeas da sua vida. Por exemplo, a mudança de hábitos e a disciplina. A entrevista com o diabo. Napoleon Hill, em Mais Esperto que o Diabo, faz uma série de perguntas ao Satanás, que insistiu o tempo todo de ser chamado de Sua Majestade. Ele é confiante sobre a sua capacidade de manipular as pessoas para o erro. No entanto, Hill defende que as pessoas precisavam e podem ser mestres dos próprios destinos. Ele, inclusive, compartilha com os leitores a experiência própria. Ou seja, uma trajetória que começou com desesperança e incapacidade de planejar o futuro, recheada de fracassos, conflitos, dúvidas e indecisões. Algumas vezes, ele sentiu que a coragem o havia abandonado e seus nervos se debilitaram. Prevaleceu o medo, a procrastinação e a sensação de inutilidade. Ou seja, o negativismo reinava poderosamente. No entanto, tudo se transformou em uma força capaz de superar a negatividade e a recessão. Em Mais Esperto que o Diabo, Hill destaca a importância de aprendermos a controlar o fluxo de nossos pensamentos. Hill ainda garante que podemos ser motivados tanto pelo medo, quanto pela fé. Ele se refere a ela como um milagre, uma espécie de sexto sentido que os seres humanos possuem. Os 7 passos de Napoleon Hill para o sucesso. Ao longo da entrevista de Hill com o Diabo, surgem os 7 princípios que mostram o que você precisa fazer para ser mais esperto que o diabo e criar o seu próprio sucesso. São eles: ter clareza de propósito, dominar a si mesmo, aprender com o fracasso, controlar a influência externa advinda de pessoas, coisas e situações, associação. Ser paciente, fazendo prevalecer os hábitos de pensamentos positivos e desenvolvendo a sabedoria com o passar do tempo. Buscar a harmonia, agindo com precisão, para se tornar a influência dominante em seu próprio ambiente mental, espiritual e físico. Ser cauteloso, sempre pensando pelo menos 2 vezes antes de agir. Os errantes estimulados pelo diabo. Mais Esperto que o Diabo PDF. Durante a entrevista com Napoleon Hill, o diabo revela que controla a mente das pessoas por meio dos hábitos, levando-as assim para o caminho do erro. Ou seja, elas deixam de se concentrar em seus verdadeiros propósitos e vão direto para os portões do inferno. O diabo simplesmente se mete em nossa rotina, perturbando nossos pensamentos. Assim, lentamente, ele estabelece maus hábitos que não conseguimos abandonar facilmente e apenas nos atrapalham. Como lutar contra essa força negativa? Em Mais Esperto que o Diabo, Hill encoraja você a manter o foco em seus objetivos. E o autor critica a educação e os sistemas religiosos que, segundo ele, contribuem para tornar as pessoas presas fáceis dessa situação. Na entrevista, o diabo inclusive revela que são as igrejas que o mantêm vivo na mente humana, enchendo os seres humanos de medo. Ou seja, sem a ideia de Deus, o diabo também desapareceria do pensamento das pessoas. O valor da autodisciplina. Mais Esperto que o Diabo. Frases para combater a inspiração demoníaca. O autor de Mais Esperto que o Diabo nos encoraja a usar a autodisciplina, dominando 3 diferentes apetites: o desejo por comida, o desejo sexual,
o desejo de expressar opiniões apenas vagamente organizadas. E o é enfático. Você deve parar de comer em excesso e consumir somente alimentos saudáveis. Isso evitará que envenene o seu corpo e se torne uma pessoa lenta, em todos os sentidos. No entanto, ressalta Io, desenvolver a autodisciplina não significa que, inevitavelmente, você será bem-sucedido e feliz. Io fala sobre os seus próprios desafios, medos e fracassos, usando novamente o diabo para ressaltar que as dificuldades e os desafios são elementos integrantes da estrada para o sucesso. Ele afirma que a adversidade é uma coisa boa, uma vez que permite que você forme novos hábitos capazes de quebrar o ritmo hipnótico e trazer positividade para sua trajetória de vida. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Te vejo no próximo vídeo.